Querido Mestre Jesus, nosso Divino Pastor, agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, a oportunidade deste encontro. Pouco a pouco, Senhor, vamos tomando consciência de quem somos, da nossa imortalidade, dos nossos deveres como filhos de Deus. Através dos estudos, Mestre, vamos aprendendo quão importante é a nossa transformação e que esta transformação depende unicamente de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer este trabalho com a tua ajuda, com a tua orientação. Que o teu Evangelho, Mestre, nos mostre o caminho, nos ensine a nos transformarmos, a sermos bons, a sermos humildes de coração, a aprendermos a amar verdadeiramente, a respeitar nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe e que estas bênçãos sejam por nós aproveitadas no nosso crescimento e aprendizado. Pedimos, Mestre, que os nossos benfeitores possam estar ao nosso lado nestes momentos, que com carinho possam nos envolver, nos abençoar, nos intuir, nos ajudar na compreensão destes conhecimentos preciosos para as nossas vidas. Abençoe, Mestre, o Alexandre, que fará a apresentação nesta noite, e que as reflexões a respeito destes ensinamentos nos sejam claras e que nós possamos aproveitá-las o máximo que pudermos e avançarmos no nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa luz em nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Gi. Preciso de bênçãos, que eu tô estressado. Não, Imagina. não precisa. Então, deixa Libera. eu liberar aqui para você poder colocar. Vamos lá. Hum, hum, hum. Vocês estão vendo aí? Sim, tá Tudo tranquilo. certo? Certinho. Então vamos começar. Então, continuamos o livro, né? Libertação, é o capítulo 2 ainda, a segunda parte, que foi dividido em três partes, e é a página da página 27 a 30. Só vou achar um cantinho aqui para não atrapalhar o texto. Acho que vai funcionar. Então, só para a gente relembrar a parte que o Dani tinha explicado, né? A gente relembrar um pouquinho. Ele falou lá que os espíritos mais ligados aos desejos primitivos acabam se organizando em exércitos, né, sombrios, como ele diz lá, através da afinidade, né? Esses agrupamentos podem ser feitos de forma consciente ou de forma inconsciente. Esses espíritos que pertencem a esses grupos se sustentam mutuamente através dessa afinidade de pensamento, né? Então eles se fortalecem e acabam impactando na nossa realidade terrena, né? E como a Gi disse, a gente está o tempo todo sendo influenciado pelo mundo espiritual. Então, devemos enxergar a importância, de compreender a importância e
estar atentos, né? Porque a gente está todo o tempo trocando com o mundo espiritual, né? Sendo influenciado. Então, na parte anterior, o André Luiz questionava também por que muitos espíritos inteligentes não conseguem enxergar que estão retardando a própria evolução, né? E o César também disse que muitas vezes são espíritos endurecidos que querem continuar, eu escrevi errado, continuar a viver como se estivessem encarnados, e muitos vão fazer isso de forma premeditada, né? Vão escolher ficar nesse caminho, vivendo como se fossem espíritos terrestres ainda, né? Na Terra, a vida encarnada. Então, ele fala também que nós somos centros psíquicos de atração e de repulsão. Somos verdadeiras antenas de recepção, que também escrevi errado, desculpe, e emissão de magnetismo. Então, somos constituídos de trilhões de células, cada um com a sua vida e expressão magnéticas. Então, como a gente já disse algumas vezes, se a gente não governa esse corpo, a gente já pode acabar virando um joguete na mão desses grupos sombrios, né? Então, se a gente não governa, sempre vai ter alguém que vai governar por nós, né? Esse aqui ainda é o último parágrafo da parte do Dani, mas achei importante que ele tivesse aí. Você pode ler o primeiro, por favor? Posso. Cada vida é uma expressão magnética. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Então é isso, o que que ele diz aí? Toda vida, por mais simples que seja, que pareça, possui uma força energética singular, única, né? A vontade é uma força magnética que, embora seja limitado por essas leis cósmicas e morais, tem o poder de direcionar mesmo as células do nosso corpo, né? A vontade por si mesmo é uma das energias mais poderosas, como a gente já estudou, né? Pensando no fato que todos os seres emitem e recebem energia, que todos nós somos antenas vivas, né? Eu me lembrei da questão dos chakras, né? Que a gente já estudou, que são usinas de energia, pontos que são como usinas de energia no nosso corpo. Mas ele também diz que há outros trilhões de células e átomos que também vão gerar uma energia, né? E isso é o tempo todo. Eu cruzei uma matéria esses dias que eu achei super interessante, porque eu achei que ilustrava essa questão do eletromagnetismo no planeta, né? Que é uma coisa que se chama eletrocultura. Vocês já viram isso? Você planta, é um jeito de plantar, né? Você planta e você faz uma bobina de cobre, que é um supercondutor, e você coloca ele na terra próximo da planta. Eu vou mostrar uma foto aqui. Seria mais ou menos isso, para vocês entenderem. Eu achei interessante, porque achei que tem relação com o que a gente está estudando, né? Então, essa bobina, esse fio de cobre que funciona como uma antena, né? Que a gente coloca próximo, vai absorver o eletromagnetismo do planeta, da Terra, do universo, quem sabe, né? E essa energia faz as plantas crescerem mais rápido, chegando a reduzir adubo, pesticida. Diz, né, que tem um crescimento de 30 a 50% mais rápido e mais saudável, né? Então a gente pode imaginar quanto de energia tem circulando no planeta, né? E como ela é poderosa, né? Se a gente pensar que nossa glândula pineal também é uma antena, né? A gente pode imaginar que esse magnetismo todo, a gente pode conectar de uma boa forma, ou de uma forma ruim, usar, né? E, bom, Nikola Tesla já trabalhava esse conceito energético, né? Ele dizia que se a gente quiser descobrir os segredos do universo, basta que a gente pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Isso era uma coisa que estavam usando em meados de 1900. Dizem que devido à indústria
adubo químico foi meio que deixado de lado. E estão retomando agora, achei super interessante. Mas eu vou voltar aqui. Achei que isso ilustraria bem uma captação de energia. Você pode ler a parte 2, por favor? Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Então, o que que ele diz aí? O pensamento é criador. Cada ideia emitida influencia a nós e também quem está aos outros, né? E pode ser positivo ou negativo essa emissão. Então, isso nos torna, de certa forma, coautores do nosso destino, né? Pois a gente está o tempo todo semeando no campo mental, né? A gente está semeando o tempo todo no universo. E ele frisa aí próximos ou remotos no ponto de origem, quer dizer, a gente está influenciando mesmo à distância, né? Interessante isso. Deixa eu ver, ler só o 3. Tá? Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico, macrocósmico. Ai, desculpa, gente, engasguei aqui. Mas é isso, se a gente não usa a nossa vontade de forma consciente, a gente vai acabar sendo joguete do ambiente, das situações. E se a vontade não for dirigida, a gente vai acabar virando refém dessas influências. Que a gente já estudou, pode ser obsessão, pode ser essas emoções coletivas que a gente sofre. Mas é só a gente ter vontade? Não. A vontade tem que ser alinhada com os objetivos de atingir valores morais. Senão a gente vai usar a vontade para se conectar com desarmonias, né? Então a gente precisa alinhar essa vontade com os valores morais, porque senão a gente vai usar a vontade para dominar os outros, não vai usar a vontade para o bem, né? Vai usar para dominar os outros, ou seja, a gente não vai estar evoluindo, né? Então não basta só ter a vontade. Pode ler o próximo. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então, o que a gente vê? A sugestão mental cria campos magnéticos que vão acabar atraindo realidades que correspondem, né? Isso explica um pouco essa força da autossugestão, né, das doenças psicossomáticas, por exemplo. E as pessoas se perguntam, eu também me perguntava isso, até li essa parte, por que que os pensamentos ruins, qual é a relação dos pensamentos ruins com as doenças, né? Com as doenças. A gente vê aí pensamentos doentes criam sintonia com energias e micro-organismos afins, que encontrarão condições ideais para se instalar e viver alegremente no nosso corpo. Quer dizer, a gente abre uma porta aí para os micro-organismos. Minha filha sempre me pergunta, por que, papai? Que eu falo para ela, não fica pensando assim, você vai acabar doente. Muda, pensa positivo.
E é isso, né? A gente cria sintonia com essas energias e micro-organismos que vão acabar se instalando na gente, encontrando um ambiente perfeito para se desenvolver. Isso. Você pode ler assim? Claro que neste capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Então, o que que ele diz aí? Existem doenças e sofrimentos que fazem parte da nosso karma, das nossas provas expiatórias, que são necessárias para a nossa evolução espiritual, a gente sabe disso, né? Porém, mesmo nesses casos, a atitude mental continua sendo super importante, porque quem se entrega, começa a se autodepreciar, agrava esse sofrimento. E quem reage com confiança, né, e esforço, encontra força para aprender com esse sofrimento. Então ele fala aí de uma resignação ativa, né? E o que que é uma resignação ativa? Só aceitar a prova? Não. Aceitar a prova, mas reagir positivamente. Então, isso fortalece o corpo e o espírito. A aceitação passiva, ou se vitimizar, vai nos tornar incubador de todas essas doenças, aí, esses desequilíbrios, todas essas doenças aí. Pode ler. Isso aí, primeiro. O número 6, Isso. tá. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. Então é isso, a mente está entre essas forças superiores e inferiores, e o espírito funciona como esse aparelho magnético que ele fala aí. Como antena, recebendo, emitindo energia. Então, o ser humano pode ser intermediário desses instintos animais ou essas aspirações mais sublimes, né? Então, o perispírito registra tudo que a gente pensa e sente, e ele vai nos sintonizar com essas faixas equivalentes. E como a gente estudou na sexta passada, né, no texto Modus Operandi do Emmanuel. Pode ler o 7, por favor? O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Então, o corpo físico possui esses centros de energia que são ligados aos impulsos inferiores, como, por exemplo, o sexo e o estômago, né? E outros que são ligados às percepções mais superiores, que é o coração e o cérebro. Então, é a vontade que vai escolher a que estímulo a gente vai se ligar. Então, tanto o centro de energia sexual quanto o estômago vão gerar grande quantidade de energia vital, que ele fala aí. Mas, quando mal direcionado, vai virar uma fonte de desequilíbrio, né? No caso do sexo e estômagos, a gente pode tombar, cair nos excessos sexuais, nos desejos descontrolados, né? Nessas paixões destrutivas. E no caso do estômago, né? Do estômago, a gente pode cair numa gula, numa ansiedade, numa cobiça, né? E se a gente se liga aos impulsos superiores, né? Que são relacionados ao coração e ao cérebro,
Essas são forças mais elevadas, né? Então, eles vão conectar a sentimentos nobres, a razão mais equilibrada, a espiritualidade. Então, a harmonia entre sentimento e discernimento, né? Coração e cérebro, vai fortalecer a nossa vontade, vai nos ajudar nesse crescimento moral. Se tudo isso está em equilíbrio, né? A gente tem como resultado esse crescimento moral. Leia 8. Se não nos faltam milhões de influências primitivas que nos forçam, mesmo antes da encarnação, a cultivar emoções e desejos em zonas espirituais inferiores, provocando quedas momentâneas em abismos de sentimentos destrutivos, por onde já vagamos há séculos, também não nos faltam, por outro lado, milhões de chamados elevados que nos convidam à ascensão rumo à imortalidade gloriosa. De forma bem breve, ele nos fala aí que existem forças inferiores tentando nos influenciar para baixo, né? Nos puxar para baixo, mas também existem as forças superiores que estão nos chamando para cima, para a evolução moral, né? Pode ler o outro, por favor? Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Então, uma coisa que a gente já viu também algumas vezes, né? Esses hábitos mentais que estão enraizados na gente não vão se transformar com a morte, né? Se são espíritos apegados com o crime ou sofrimento, vão continuar vibrando nessa faixa depois de desencarnar. Então, a morte não é mágica, né? O espírito acaba levando seus vícios e suas paixões. Daí a importância de começar a cultivar bons hábitos agora, para chegar menos pior na hora da morte. Leia O 11. 11. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõem de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentarem intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para o outro só porque se desfizeram da carga de células materiais. Então é isso, ele prossegue aí, né? As pessoas acostumadas ao poder e a dominar os outros não vão se tornar humildes só porque morreram, né? Então, sem valor moral, a mente vai permanecer apegada ao que a pessoa cultivou durante toda a vida, né? Não tem milagre. Posso ler o 12? Sim, sim. Quando não se entregam à loucura total e duradoura, causada pelos excessos de intelectualidade e poder, são preservados na evolução do mundo pelas qualidades dignas que já possuem. Apesar das paixões íntimas, são usados por gênios superiores nos trabalhos planetários, vigiando e reajustando os mais fracos, enquanto também são vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradualmente ao supremo bem e colaborando com o plano divino com fidelidade e valor. Isso é interessante. O que que ele diz aí? Que quando são espíritos que não se entregaram totalmente à loucura, não são espíritos perfeitos, mas também não se entregaram totalmente à loucura, esses espíritos que conseguiram assimilar certos valores, mesmo que ainda dominados pelas paixões mundanas, são aproveitados pela espiritualidade superior para tarefas mais simples, né, de vigilância, de reajuste. Assim, eles vão continuar evoluindo também, gradualmente, né? Interessante isso. Posso ler? Tinha 13? Peraí. Ah, 12. Ah, não, eu suprimi o 13, tá bom. Pode ler o 14? Pode ir no 14.
Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Deu 15 também. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não podemos olvidar, desse modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que, igualmente, um dia nos estenderam compassivas mãos. Então, o que que o Gubbio fala aí? Ele ressalta que a educação espiritual leva séculos, né? O aprendizado verdadeiro não passa só pelo intelectual, mas passa por uma transformação moral mais profunda, né? Então tem a necessidade de cultivar o amor, a paciência com os menos evoluídos, né? Porque estamos todos em processos evolutivos, né? Então a gente não pode esquecer que também um dia a gente foi amparado, né? Então a gente viu, por exemplo, no estudo da semana passada, no texto de Emmanuel, que fala que uma encarnação é como um dia de vida, né? E na eternidade. E que a gente precisa de muitos dias para evoluir, né? Então isso nos dá a ideia de como o caminho evolutivo, o processo evolutivo é longo, né? Um dia a gente foi amparado, acho que a gente é o tempo todo amparado. Um pouco, Senhor. um pouco arrogante isso, né? Tá certo. Ai, ai. Posso ler? Vamos ler 16? 6. Tá. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, são, no fundo, desculpa, gente, vou recomeçar. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Então ele diz aí que a matéria é neutra e integra tudo, todos os elementos, né? Tudo. E pode ser usado tanto por espíritos mais sábios, espíritos ruins. E esses espíritos desviados do bem também constroem no mundo espiritual, também tem essa capacidade. Mas suas criações, porque tudo é criação mental, né, no mundo espiritual. Mas essas criações são transitórias. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Fiquei lembrando dos domínios da mediunidade, que a gente viu espíritos edificando coisas, acho que foi, né? Edificando cidades, objetos. E o que me intrigou, porque que ele falou que essas criações são transitórias, né? E aí eu fui atrás de respostas para isso, né? Encontrei algumas coisas que dizem que são transitórias essas criações mentais, porque de espíritos menos evoluídos, porque essas forças mentais são instáveis, né? São desequilibradas, são baseadas no egoísmo, porque são forças mais centradas no ego, né? Então são criações que vão no caminho contrário das leis divinas, né? E nada resiste muito tempo sem obedecer às leis divinas, às leis do universo, né? Então foi uma das respostas que eu achei a respeito disso. Por que que as criações não são definitivas, as criações dos espíritos menos elevados não são definitivas. Capítulo 17, por favor. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a sensação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão.
Então é isso, né? Aquilo que a gente já falou, a separação do corpo físico para esses espíritos que são mais ligados ao material, causa esse sofrimento e incompreensão, né? Eles vão ainda buscar essas sensações do corpo e vão acabar se prendendo em regiões mais densas, né? Esse apego à matéria é uma das principais causas do sofrimento pós-morte, né? Pode ler dos outros, por favor. Como a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, o apego genésico e aos bens provisórios, a colheita de personalidades desequilibradas é inquietante, mantendo quase inalteradas as fileiras dos insensatos da satisfação egoística. Loucos perigosos, voluntários, dirigidos por inteligências dominadoras, formam hordas que vigiam as saídas das esferas inferiores. Então, a gente vê nessa busca desenfreada pelo prazer físico gera multidões de espíritos desequilibrados, né? Então, acabam formando legiões de entidades inferiores, muitas vezes organizadas por líderes dominadores, né? E o mal coletivo vai acabar se fortalecendo nessas organizações, né? Então, essas legiões atuam para manter o vício e o egoísmo e acaba dificultando a libertação espiritual de muita gente, né? É isso. Essa é uma questão, né? Porque Deus permite uma, é uma questão que muita gente usa contra o próprio Deus, né? Para dizer, ai, como assim? Se ele é tão bom assim, por que que existe tantas misérias no mundo? Mas aí a gente vai ver a resposta do Google aqui. Pode ler toda a página, por A favor. página toda, tá. E por que permite Deus semelhante irregularidade? Inquiriu Elói, sob visível consternação. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que, se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz é o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são fórmulas verbalistas, mas forças vivas, sem as quais a ascensão do espírito é impraticável. Personalidades vulgares apegam-se a recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Então, o Google responde que Deus nos espera pacientemente, né? Deus garante que a gente colhe o que a gente planta, né? Para que a gente aprenda com essa justiça e com esse amor. Então, cada um colhe o que semeia. Ele explica que até esses corações mais endurecidos são instrumentos de lapidação moral para os outros, né? Que a gente é uma cadeia e os mais instruídos ajudam os menos e assim vai. Mesmo o mal é usado como ferramenta pedagógica, né? Os espíritos duros ajudam a fortalecer os que precisam ainda aprender a amar, né? E como esses espíritos duros, mais duros, ajudam a fortalecer os que precisam aprender a amar? Porque esses espíritos nos testam e revelam nossas fraquezas morais e acabam nos ajudando a fortalecer essas virtudes, né? Essas virtudes que a gente não adquiriu ainda. Quem não conhece alguém que vem testar nossa paciência, que a gente não adquiriu ainda, né? Então, esses espíritos duros, basicamente, eles nos ensinam como a gente não deve ser, né? Mais ou menos isso. Eu entendi. Pode ler. Por favor. Virtudes não são apenas palavras, mas forças vivas.
Sem desenvolver qualidades morais verdadeiras, o espírito não pode ascender. O apego a recursos externos e ilusões impede o progresso. Precisamos desenvolver internamente as virtudes e isso exige esforço, vontade. Então, as virtudes, como se a gente pensar perdão, caridade, paciência, não são só palavras, não são só conceitos abstratos, palavras bonitas da gente falar, né? Elas são forças reais, né, com efeito vibratório e energético e transformador. Então, por que que a caridade e o perdão não são coisas abstratas? Não são abstratas porque as virtudes vão mudar nossa, essa caridade, perdão, as virtudes vão mudar nossa estrutura mental, que consequentemente vão construir nossa vibração, uma nova vibração, que vão definir nossas conexões espirituais, e isso tudo vai terminar por remodelar nosso destino. Eu achei isso muito, muito interessante. Ah, eu vou ler isso aqui. Então eu também terminando com o Leon Denis. É, eu não sei se eu peguei a mesma coisa que o Dani pegou, mas é verdade que Leon Denis define a vontade de uma forma muito bonita, muito inteligente. Então Leon Denis define a vontade como essa força suprema, né? A vontade é a faculdade soberana da alma, ele diz, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Então, Leon Denis considera a vontade a essência da alma, né? Esse instrumento primordial do progresso espiritual, né? E aí eu termino com uma frase aqui. A vontade que escolhe os impulsos superiores, morais, né? Ativa esses centros cerebrais e cardíacos e acaba moldando positivamente o nosso espírito, Perispírito. perispírito e o mais importante, o nosso destino. É isso, gente. Muito obrigado. Bom, obrigado, Ali. Obrigado, Ale. Muito Muito bom, muito claro. Então, vamos à segunda parte, né, da nosso estudo. É, é impressionante, né? São alguns poucas páginas. poucos parágrafos. 3 páginas. Pois Três. é, e isso a gente é obrigado a resumir, né, pelo tempo e isso daria um estudo de 3 horas, na verdade, né? Então é impressionante porque, bom, desculpa que a minha voz está meio ruim para mim, por favor. Obrigado. Nós temos é muito interessante essa discussão porque ele está respondendo ao André Luiz, ao Eloy, né? E que querem entender como é que é possível essa situação no plano espiritual, né? Como é que é possível, como são possíveis esses lugares que ele vai descrever, né? Essas zonas inferiores que se assemelham, né, praticamente ao inferno que é descrito nas tradições religiosas ou no livro de Dante, né? E ele vai explicar, né? Porque é o que nós fazemos de nós mesmos, na verdade. Então, o homem é um ser que é essencialmente vontade, né? E o que, como o Alexandre bem resumiu nessa última frase, o que nós escolhemos fazer com as nossas energias se reflete no nosso perispírito, né? E isso explica por que podem ter espíritos no plano espiritual que são praticamente como homens, né? Como se eles tivessem ainda corpo físico. As energias que eles priorizaram são as energias do estômago, né, e da sexualidade. Essas energias, elas não têm nada de errado, né? Quando você são energias primais, né, fundamentais, nós são ligadas à sobrevivência, ao prazer. Mas quando você transforma isso no objetivo da existência, né, e não cultiva os outros centros de energia, né, as outras possibilidades de energia,
você se reduz a isso. Porque aquilo que você, onde está o teu tesouro, está, né? Onde está teu coração, está teu tesouro. Então, e aí você desencarna, você não tem transformação miraculosa, né? Então, são milhares de criaturas desencarnando todo dia se você passou uma vida preocupado com o corpo, né? Com os prazeres e não cultivou nada além disso, não tem milagre. Você chega no plano espiritual limitado a isso, né? Então é muito interessante como ele vai explicar, né, que as doenças, como o magnetismo da força mental vai produzir doenças ou produzir curas, como esse magnetismo e a vontade vão colocar o espírito na situação que ele está no plano espiritual. Isso é muito bacana porque não tem armação, né? Aqui na Terra a gente pode dar um jeitinho para um ignorante ocupar um cargo que deveria estar sendo ocupado por uma pessoa culta, né? Mas no plano espiritual não tem esse jeitinho, né? Nós vamos ser exatamente aquilo, vamos estar exatamente aquilo que nós Fizermos de fizermos nós. de nós, né? Espírito da Verdade deixa isso muito claro, né? No Evangelho, nós somos os artífices da nossa imortalidade. Exato. Então, não tem como fugir dessa. É uma lei, né? Uma lei divina. Isso nos remete, né, à questão de nós pararmos seriamente para pensar na importância do que nós estamos fazendo com a nossa energia mental, com que energias nós valorizamos, né? Então, é, onde nós estamos aplicando o nosso esforço de vida, né? Porque não existe artífices, né? Somos nós que construímos, somos nós que fazemos. E raramente a humanidade tem consciência disso. Então é um choque muito grande quando nós chegamos na vida espiritual, porque as concepções da humanidade são muito atrasadas ainda com relação a isso. Nós queremos um céu fácil, conquistado com alguns rituais e alguns sacramentos, né, ou algumas atividades exteriores, ou nós acreditamos no inferno impiedoso e injusto, né? Porque essa ideia de evolução é muito bonita no Espiritismo, e essa ideia da liberdade e da vontade que nos é dada, né? Não existe um céu e um inferno fixados para a eternidade, mas existem, né, um céu e um inferno fixados temporariamente. E do qual nós podemos, né, se estamos numa condição ruim, nós podemos evoluir e sair dela. Essa é a diferença da concepção, né, de progresso, de evolução espiritual que tem a doutrina. Mas, tanto encarnados quanto desencarnados, nós acabamos sendo produto daquilo que nós pensamos, sentimos, queremos, cultivamos, com a ressalva que ele faz, né? Isso é muito interessante, de que muitas vezes nós teremos doenças que refletem escolhas anteriores, situações anteriores, mas também foram escolhas, né? Então, nós podemos produzir doenças hoje ou curas, mas às vezes uma pessoa perfeitamente equilibrada, trabalhadora, honesta, que está se esforçando, pode ter uma doença, né? E é claro que isso reflete um contexto kármico, né? Então, é uma necessidade de prova, mas essa doença, ela é também ela produto do passado, né? Ela está vindo porque ela é o produto do passado e Mas né? e é importante também a forma de como isso Como reage à doença, né? exatamente, né? Então aí é Muito. maravilhoso, né? Porque
Esse processo pode se complicar, pode piorar, pode ficar tudo mais difícil, mas se a pessoa souber reagir, né, e ela pode inclusive mudar essa situação, né? Ou, se não for possível mudar a situação de uma doença, por exemplo, ela pode aproveitar o máximo dessa doença para queimar karmas, libertar-se de compromissos do passado, né? Reorganizar seu perispírito naquelas áreas que ficaram lesadas, que são a origem da doença agora. Então, é muito bonito essa visão, como ela é ampla, né? Como ela é lógica, como ela é bonita, na verdade, né? Eu acho muito bonito como a doutrina é esclarecedora, né? São 3 páginas, mas com esse capítulo, né, o primeiro também, esse início desse livro, ele traz ensinamentos preciosos, né, que podem salvar a nossa existência se a gente entender o que é esse ensinamento, a profundidade desse ensinamento, porque, como ele diz no texto, né, a gente pode ir para sentar no trono que nós vamos construir ou cair no abismo, né, da nossa, segundo aquilo que nós projetamos mentalmente. Então, na mente, como Emmanuel diz, a tua mente é a tua casa. Então, o que a gente traz na mente, as forças que tem a nossa mente, o nosso pensamento, então, tudo que a gente alimenta no nosso pensamento cresce. Se a gente alimenta coisas boas, né? O Ale deu o exemplo que fala para Ana, né? Pensa positivo, né? Então é um trabalho, porque às vezes a gente entra num processo de pensar negativo, em coisas ruins, em pessimismo, e isso pode causar extremamente mal. Agora, quando a gente entende isso, a gente faz o trabalho, a gente coloca a vontade, né, em ação e trabalha para reverter esse tipo de processo. Então, aí a gente combate, sabe que tem que combater um pensamento negativo com pensamentos positivos, sabe que tem que combater energias e emoções negativas por emoções positivas e benfeitoras. Então, conhecer isso, por isso que o estudo é importante e o esclarecimento salva a nossa vida, porque entendendo tudo isso, a gente faz o trabalho, né? E não cai nessas armadilhas, porque tem gente que está morrendo porque pensa negativo, que está morrendo e que fica doente porque está em depressão e não sabe a importância do combate a esses sentimentos e a essas emoções. Então, eu acho que a gente é abençoado, né, de poder estudar um livro como esse, e esses conhecimentos são preciosos e precisam chegar em outras pessoas, né, porque Mas- muita gente sofre as consequências, né, da ignorância. E é interessante, né? Porque a energia mental, é, ela é como um estruturador do funcionamento de todo o sistema. Então, mas raramente nós temos consciência disso. Ah, eu penso, eu sinto e eu quero, e isso não tem implicação. Na verdade, isso é o que tem a maior implicação, né? Porque esses trilhões de células que são o nosso organismo, o que é que estrutura esses trilhões de células? O que é que está por trás do funcionamento adequado de todos eles? Tem duas coisas. A primeira delas é aquilo que nós já estudamos nos livros anteriores. Não vou lembrar o livro, mas quando ele fala dos milênios que levam para estruturar o funcionamento automático do sistema todo, né? Eu lembro que a gente discutiu bastante isso. Então, esse é um aspecto. Mas o sistema automático, ele é automático relativo, né? Porque a partir do momento que o espírito tem consciência, o sistema é automático, mas agora existe uma consciência no comando. E quanto mais essa consciência tem consciência, né? Quanto mais ela é um ser pensante,
mas o que ela pensa afeta o sistema. Então, é preferível, às vezes, né, você ser um gato ou um cachorro, né, entre aspas, né, preferível, porque ele não vai pensar, ele não sente, ele não tem emoções, ele é menos afetado por isso. Do que você, às vezes, ser um ser humano ignorante, que não tem ideia de que isso que você está sentindo, pensando e idealizando, você não tem consciência que está afetando o teu sistema todo. Então, quando nós tomamos consciência, aí você começa a tomar cuidados, né? Como a Giovana falou, você começa a trocar pensamento negativo por positivo, emoção negativa por positiva, ou pelo menos neutra, né? Eu não gosto dessa pessoa, não sou capaz de amá-la, mas também não vou, né? Eu vou ficar, né? Eu não sou capaz de perdoar, mas vou tentar não odiar. Então, nós começamos a trabalhar para mudar as emoções, né? Agora, é muito, muito sério isso, porque é um sistema energético. Então, nós não vamos, porque tivemos um pensamento negativo, afetar definitivamente um órgão. Mas à medida que eu começo a manter um pensamento negativo regular, uma crença, né, o sistema energético começa a mandar ordem, é como uma comunicação por internet. Né? O estômago é a minha área sensível, ele recebe o comando, né? Então ele começa a obedecer, ele não entende, né? Porque ele está programado para funcionar direitinho. São milênios para que a gente possa funcionar direitinho e não ter que pensar, né? Eu não preciso pensar na minha digestão ou no batimento cardíaco. Mas a partir do momento que eu começo a desorganizar energeticamente o sistema diz, mas não estou entendendo, né? Por que que ele está mandando eu não funcionar direito, né? Eu sou programado para funcionar direito, mas ele obedece, porque a força de nós insistirmos, ele diz, bom, é a consciência superior agindo sobre as consciências inferiores, né? Então, são milhões de células, milhões de bactérias, milhões de vírus, e você diz, bom, agora está permitida a entrada, né? Então, o processo é essencialmente energético, né? Então, uma coisa assustadora, né? Que a gente pode viver realmente em saúde perfeita. É lógico que isso não está na nossa condição ainda. Não há nada de errado nós sabermos tudo isso e pegarmos uma gripe, termos uma pneumonia ou uma doença mais grave, porque não está na nossa condição ainda esse controle todo. E também tem uma questão kármica, né? Mas nós já sabemos como funciona. E a partir daí, não usar, aí é jogar contra, né, o seu próprio time, né? Então, seja lá qual for a nossa situação, é cuidar para que nós tenhamos o melhor pensamento, as melhores emoções, né, e a melhor vontade. Mas aí a importância do engajamento da vontade, né? Porque, como ele diz aqui, atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Exige um trabalho tremendo quando a gente tem, dependendo da atitude mental, do tipo de pensamento que você tem, ou de crença que você tem, você não consegue se desvincular daquilo facilmente. É preciso um trabalho tremendo, né? A pessoa que gosta do poder, que quer o poder, que vive maquinando para ter o poder, se desfazer dessa atitude mental é muito difícil. Ou aquele que dá valor extremo ao dinheiro, né? Que quer, que trabalha e que pensa só no dinheiro. Não importa qual seja, né, o vínculo que se tem, a atitude mental para ser modificada leva muito tempo. Por isso a importância da vontade, né? Porque quando a pessoa entende que precisa mudar e coloca a vontade em ação para fazer essa transformação e essa mudança. E outra coisa que ele fala aqui, né, que o César acabou de dizer,
As qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. Então, as qualidades, né, o crescimento moral, a aquisição de virtudes, não é porque Jesus falou e ensinou, é porque isso, né, são forças vivas. E sem a posse delas é impraticável a ascensão do espírito humano. Então, daí a importância, né, do desenvolvimento moral, de aprendermos a amar, a respeitar, a sermos humildes, né? Então, todas as virtudes que Jesus nos ensina. Interessante, né? Porque, olha, são forças Essas vivas. E sem isso, não se cresce espiritualmente. Então, são forças vivas, né, que se harmonizam com as leis divinas. Então, você vê que é normal uma pessoa que tem virtudes, né, caminhar para uma vida de saúde, de felicidade, de equilíbrio, né? Oi, Kari. Hola, buenas noches. Estaba pensando en la parte del pensamiento, ¿no? Cómo es importante educar el pensamiento desde ahorita que estamos encarnados, porque llegando al mundo espiritual todo es tan fácil que se plasme. Apenas vi la película que se llama Más allá de los sueños de Robin Williams. No sé si ya la vieron, pero es muy bonita y justamente muestra cómo él cuando llega al plano espiritual, él puede plasmar pues su casa. Él tiene una idea de una casa y en cuanto llega al plano espiritual está ahí. Y él la va pintando con el pensamiento como, quiero un ave acá, o quiero que ahora sea color azul, o cosas así, e instantáneamente todo va tornando de acuerdo al pensamiento. Y es algo que a mí me preocupa un poco porque yo soy una persona que eh, de repente se deja invadir por pensamientos negativos, ¿no? Y creo que ya lo he comentado en algunos estudios, cómo a veces un pensamiento negativo me lleva a crearme una serie de eventos y me generan mucho estrés, mucho estrés. De hecho, en una ocasión me diagnosticaron como colitis, gastritis nerviosa. O sea, solamente por estrés ya había un daño en mi sistema digestivo. Y lo que me decían los médicos era como, toma clases de yoga, medita, relájate, no podemos darte tanto medicamento porque eso viene de tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, desde el pensamiento ya comienza a afectar las células de nuestro cuerpo, creando una serie de cambios fisiológicos y incluso generando daño a veces irreversible. Entonces, la importancia de educar el pensamiento desde aquí. Ayer me sucedió algo que yo soy de una ciudad con playa, ¿no? De un puerto. Y yo estaba acostumbrada a meterme al mar y nadar sin problema, pero tiene mucho tiempo que yo ya no vivo aquí. Y ayer regresé al mar y las olas estaban un poco fuertes y yo empecé a tener angustia, empecé a entrar un poco ahí como en pánico, como en nervios y sentí rápidamente cómo mi cuerpo se empezó a cansar, empecé a sentir como eh, mucho como angustia y me empecé a cansar y me empecé a sentir muy mal físicamente. Y en ese momento cambié el pensamiento y dije, todo está bien, voy a salir, no va a pasar nada. Y fue como prender y apagar un switch de emociones dentro del cuerpo, ¿no? Sensaciones físicas. Incluso ya tenía como náuseas, así como mucho nervio y en ese momento dije, no te desesperes, voy a salir, todo va a estar bien. Empecé a nadar, empecé a tranquilizarme y poco a poco la marea me ayudó también a salir. Pero
muchas personas por la desesperación incluso pues se ahogan porque su cuerpo ya no da para más, su mente, su cuerpo físico se conecta en un estado de angustia, miedo, una vibración muy baja que ya no te permite como superar ese reto, ¿no? Y la importancia de mantener la calma. Yo es algo que he presenciado muchas veces en el mar, a saber mantener la calma en momentos como cuando la ola te mueve, es como mucha tempestad. Y recuerdo que en ocasiones en mi vida también cuando sentía así como mucha tempestad, recordaba esos momentos y era como mantener la calma, va a pasar, ¿no? Todo va a pasar, eh, confiar mucho en Dios, pedir ayuda, pedir auxilio y mantener la calma, ¿no? Entonces, la parte del texto justo que habla de que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente de pensamientos a nuestro alrededor, también es muy difícil controlarlo porque en ocasiones estamos con amigos o en lugares y te das cuenta que te envuelves por la energía que está ahí y ya comienzas a hablar y a decir cosas que normalmente no dirías, ¿no? Entonces, como siempre, como decimos aquí, orar y vigilar, ¿no? Vigilar los pensamientos, vigilar las emociones, todo eso. Me pareció un capítulo, bueno, lo que llevamos hasta ahora muy, muy interesante. Gracias. Graças, Karen. Isso é o filme Amor Além da Vida, né? Que o Antônio, inclusive, colocou aí no chat. Eles exageram um pouquinho, mas é bem aquilo mesmo, né? É lógico que é um filme, mas é muito interessante como ele reflete realmente, né? Nesse filme, os espíritos se, a- se aparentam como eles pensam, né? Não refletem mais como eles eram na Terra. É muito interessante porque nós vemos que é impressionante como o conhecimento está disponível, né? Quem serviu de consultor nesse filme realmente explicou muito bem as coisas, né? E ele reflete realmente o conhecimento espírita, é muito interessante. Mas isso que a Karen falou, né? Essa percepção de como impactam as emoções e os pensamentos no nosso estado, né? Que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Essa reação dela, né? Diante de uma situação de estresse, é a reação que nós vamos aprendendo, né? Não é tão importante o que está acontecendo, mas como nós reagimos ao que está acontecendo, como nós vivenciamos o que está acontecendo. E isso é uma escolha, mas é interessante porque existem milhares de forças nos puxando para um lado, milhares nos puxando para um outro, e nós somos um pouco a mistura disso tudo, porque nós não somos ainda espíritos inatacáveis, né? Nós temos ainda o homem inferior em nós. Agora, qual é o truque? O truque é que assim que essas forças começam a nos pegar, né, nós temos que reagir rápido, né? É essa mudança que a Karen falou, né? Desespero, angústia, medo, você fez, não, 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 calma, né? E certamente os benfeitores chegam, né? A gente se dispõe a ouvir, eles dão aquele primeiro impulso, a gente reage bem, né? Então, é a abertura que nós temos para o plano espiritual superior. E mas nós vamos aprendendo a lidar com isso. Em que momento eu bloqueio essas energias? No começo. Ah, eu posso bloquear 2 dias depois? Pode, mas aí vai ser muito mais difícil, né? Nossa, ela ganhou intensidade, Ela né? ganha intensidade. E por que que ela ganha intensidade? Porque ela encontra ressonância em nós, né? Se ela não encontrasse ressonância nenhuma em nós, seria fácil. Então, um primeiro pensamento nos alcança, uma primeira emoção nos alcança. E aí nós começamos a cultivar, né? Aí nós entramos no sistema, né? Parar vai ser mais difícil, vai dar mais. É possível, mas vai exigir mais energia.
né? Então é interessante que o que nos recomendam os espíritos, né? E mate o negócio no início, né? Porque aí você já tem o controle da situação, né? Oi, Daniel. É, eu achei muito legal esse exemplo que o Ale trouxe do, como é que chama, Ale? Cultivo de elétrons, como é que é? Eletrocultura, chama. Eletrocultura, né? Para mostrar que nós somos, todos os seres, né, obedecem a mesmas leis, né? As plantas também são assim, nós também somos assim, né? Então tudo obedece às mesmas leis, né? Então de atração, repulsão, né? E é um conhecimento tão importante, né? Quando a gente escuta, primeiro, esse capítulo para mim foi muito importante, né? Quando a gente pega o orar e vigiar e ganha uma dimensão, né? Tremenda, né? Porque, né, a importância que é você ter noção como o seu pensamento pode mudar o seu corpo inteiro e com isso mudar o que ele trouxe, mudar o seu destino. Olha só, né? Olha só a gravidade da coisa, né? Então, isso que você falou, César, esse é um capítulo muito profundo, mas para mim, eu fiquei muito impactado, né? Hoje mesmo eu tava em São Paulo e, e eu trabalho em um lugar que tem muita gente. E toda vez que eu volto tão cansado, eu volto tão cansado, porque justamente eu tenho esse, né? É um puxa para cá, um puxa para. E hoje esse estudo para mim até foi bom porque me ajudou a. Porque você volta, né? Tipo, aquilo que o Ale falou, né? Como que você vai. Você. Vamos supor, a ansiedade que esse ambiente gera, né? Em você. Isso desencadeia você, de repente, comer demais, né? Aí começa, né? Aí começa isso que vocês estavam falando. Ou desencadear, vou tomar um vinho para poder, sabe? É isso. Né? São as muletas que o nosso corpo vai achando para, principalmente porque a gente baixou a nossa frequência, né? E aí isso, nossa, aí vai, aí vai. Mas enfim, muito legal ler. Gostei bastante. É isso aí, Daniel. E muitas vezes, né, você está num ambiente desse e a gente, com o tempo, você vai aprendendo que você também pode impactar esse ambiente, né? Mas isso leva tempo, você tem que ter controle, né, do pensamento, das suas emoções, porque a gente pode ser num ambiente aquela pessoa que de repente está destilando paz, equilíbrio, né? Ou que não se deixa contaminar, mas isso é muito difícil, né? Porque a gente está em relação com as pessoas, as interações são muito rápidas, a gente não tem tempo, né, de às vezes se colocar numa posição emocional de equilíbrio e ficar nela. Vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outro, pede uma coisa, exige uma coisa, te dá uma resposta atravessada, né? Então, permanecer firme, né, como a Karen deu o exemplo, né, na tempestade, né, que pode te levar a se afogar. É um trabalho, né, que nós vamos desenvolvendo. Mas tudo isso é muito técnico, né? O mental nosso é maravilhoso, né? Veja esse exemplo que a Karen deu né? É um instante. Se você se apega no positivo e diz, não, não, calma, né? Saia, vá, se tranque numa sala, ore 5 minutos, né? Abra o celular e se leia alguma coisa positiva. Né? A gente tem que estar sempre procurando meios de colocar o sistema no positivo, né? Porque o mundo no qual nós vivemos, ele está o tempo todo nos colocando no negativo. Então é por isso que nós temos que selecionar o que nós vemos na internet, o que nós vemos na televisão, o tipo de filme que a gente assiste,
né? Os tipos de pessoas que a gente frequenta, os ambientes que a gente frequenta, porque em que lugares você tem lugares que te puxam para cima, né? Em que lugares você tem ambientes que estão te puxando para cima, para o melhor, para o positivo, para o nobre, para o belo? É raro, né? É raro. Nós temos que fazer esses ambientes, porque eles não existem com facilidade, né? Não, Então, não existe em toda parte, não. não, e a nossa casa interior, como a Giovana lembrou, a frase de Emmanuel, né? Tua mente é tua casa, é o primeiro lugar que nós temos que tomar o cuidado de manter num estado elevado para o nosso próprio bem, né? Porque uma mente saudável, elevada, bem cultivada, você está em contato com os bons espíritos, eles têm meios de chegar a nós, eles podem influenciar o nosso ambiente através de nós, eles podem ajudar pessoas através de nós, né? Então, aí vem o ciclo positivo, né? Como o Daniel nos deu o exemplo do ciclo negativo, né? E muitas vezes é isso que as pessoas vão fazer, né? Tá altamente estressada, vai tomar um vinho, aí fica pior, né? Porque se é um estresse de natureza espiritual, o vinho, né, diminui a tua capacidade de reagir à influência, você fica pior. E então é muito delicado, né? Tudo isso. Não quer dizer que um vinho sempre faz mal, não é isso, né? Mas são as muletas que o Daniel falou, né? Então é muito bacana, porque nós vamos aprendendo a lidar com esse universo. São leis, são leis, não é opção. Se você não conhece, elas estão funcionando. Se você conhece, elas estão funcionando. Agora, a diferença é que se você conhece, você pode usar uma coisa chamada vontade, né, para organizar isso, porque somos nós que E organizamos para ter isso. os benefícios E disso. para usá-la a teu favor, né? Então, não dá para explicar tudo isso para uma pessoa que nos diz, por que que você não quer ir naquela festa, né? Ou por que que você não quer ir naquela balada? Ou por que que você não gosta de ir naquele lugar? Às vezes não dá para a gente explicar, mas a gente já sabe por quê, né? Então tá bom, pessoal. Nosso tempo está Semana que vem a gente esgotado termina esse capítulo. e realmente extraordinário, né? Tudo isso que André Luiz está colocando é para nos situar e nos dar elementos para entender o que vai vir, né? Porque nós vamos ser apresentados nesse livro a coisas bem difíceis de entender e de ver, né? São situações realmente, algumas um pouco assustadoras, né? Mas perfeitamente compreensíveis a partir dessas bases que nós já temos, né? Então é importante que a gente leia com antecedência, né? Para aproveitar o máximo possível a exposição e as discussões, né? Muito bom. Então nós vamos finalizar, vamos fazer a nossa prece e finalizamos esse capítulo na semana que vem, né? Quem que é a semana que vem? Bem, Adriano? Bem, então vamos lá, pessoal. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a presença dos nossos benfeitores, que estes momentos preciosos possam se inscrever, se fixar em nossas almas. Que possamos, Senhor, preparar, escolher, dedicar mais tempo ao cultivo e ao entendimento, à prática destas leis que nos permitem não mais
ou não apenas o conforto material, como as leis da ciência, mas o crescimento, a vitória espiritual. Pois vamos compreendendo que o amor, o perdão, a bondade são forças vivas e forças moldam realidades e possamos usá-las, Senhor, para moldar, para criar o homem novo que o Senhor veio despertar em nós. Nós agradecemos a presença dos nossos benfeitores, agradecemos aqueles que eles trouxeram para compartilhar estes momentos de estudo e de aprendizado, em que aprendemos todos juntos com a sabedoria espiritual. Agradecemos, Senhor, a bênção que temos destes momentos de aprendizado, de reflexão. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, nossos lares, nossas vidas, que possamos ter, Mestre, a paz e a serenidade daqueles que conhecem a alegria do Teu Evangelho, da Tua luz, do vosso amor, Senhor. Fique conosco, nos abençoe, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.